para te ouvir. Eu não vim atrás do homem ou da mulher. Eu vim aqui atrás do Senhor. Então fala para que o seu filho ouça. Aplauda bem forte ele. Enquanto você o aplaude, abre a tua boca e glorifica. Diga obrigado, Jesus, por eu estar vivo. Obrigado, Jesus, por eu estar aqui na tua presença. Diga que você veio buscá-lo. Abre a tua boca e glorifica esse Deus. Abre a tua boca e bendiga o nome dele. Abre a tua boca e o adore. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Mais uma vez, bom dia, igreja. Que a consolação do Espírito Santo esteja com todos, amém? Você que trouxe a palavra do Senhor, abra em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1, em o nome de Jesus. Versículo 1, quem achou, diga amém. Diz assim: e o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com os seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em um regaço, e a tinha como vida. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se pareceu. Então disse a Davi: tu és este homem. E assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi a rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul,
e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E olha o que Deus diz aqui: e se isto é, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Feche seus olhos, curva a tua cabeça, liga o teu pensamento em Deus. Senhor, eu peço que a tua presença se manifeste aqui em nosso meio, Pai. Senhor, eu peço que a tua unção seja derramada aqui em nosso meio, e que acima de todas as coisas, Senhor, consigamos sentir a tua presença. Eu dou uma ordem a todo impedimento, a todo principado que queira impedir da palavra do Senhor fluir, que queira impedir da palavra do Senhor entrar nos corações. Eu dou uma ordem que caia por terra agora, no nome de Jesus. Que tudo aquilo que quiser atrapalhar, tudo aquilo que quiser impedir o povo de Deus de compreender a palavra, que caia em nome de Jesus. Diga assim comigo, diga com autoridade: meu Deus, eu saio deste lugar com a certeza da minha vitória, em nome de Jesus. Pode se sentar e aplauda ele bem forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez, bom dia, igreja. Bom dia. Sabe a primeira coisa que Deus me ensinou quando eu li essa mensagem, quando eu comecei a estudá-la? É o quanto nós estamos prontos a julgar aos outros. É o quanto nós estamos prontos a ver quando alguém erra, quando alguém falha, e logo de início o que nós já fazemos? Condenamos, acusamos. Fulano errou. É como se nós não tivéssemos nenhum erro. Quem está entendendo isso? Você olha sempre para o outro querendo achar o erro do outro. Só que se formos olhar a nossa história, nós também erramos. Nós também falhamos. E nós vemos aqui, para você conseguir entender o que aconteceu. Quem se lembra que Davi possuiu a mulher de Urias enquanto Urias estava na guerra? Urias, para você entender quem era Urias. Urias era um soldado do exército do rei Davi. E lugar de rei, quando o seu povo está em batalha, qual que é o lugar do rei estar, igreja? Na guerra. O rei está numa batalha, você vai para a guerra. Você não precisa muitas vezes lutar, mas você tem que estar lá. Só que Davi não foi para a guerra. Davi tinha Joabe, que era um excelente capitão, que era da sua extrema confiança. Ele falou: Joabe, você governa essa guerra. Joabe inclusive já havia conquistado Jerusalém para ele. Falou: Joabe, vai você governa, eu vou ficar no meu canto, vou ficar no meu palácio. E diz a Bíblia que num determinado dia, quando Davi sai na sua sacada, Davi vê uma mulher muito linda, chamada Betseba. Qual o nome dessa mulher? Betseba. Quando Davi vê Betseba, ele a deseja no seu coração. Só que tem um detalhe: Davi, como rei, entenda que na cultura daquela época, o rei poderia ter só uma mulher? Teria quantas mulheres ele quisesse. Ele poderia escolher. Você não vê, vamos um pouco lá mais para frente, quando o Assuero depostou Vaste, tirou Vaste de rainha, ele mandou chamar das 144 províncias todas as mulheres virgens. Ou seja, o rei conseguia ter quem ele quisesse, quem ele pudesse, quem ele desejasse. Só que Davi, ele vê Betseba e ele sabe que Betseba é casada. Ele sabe que Betseba tem comprometimento com Urias. Betseba é a esposa de Urias. E quando ele vê aquela mulher, ele decide possuir aquela mulher. Então ele chama Betseba, ele tem um encontro, ele tem um ato com Betseba. E o que ocorre? Betseba manda um recado para Davi: Davi, estou grávida e o filho é teu. Como que o marido de uma mulher está na guerra e a mulher engravida? Se não foi o Espírito Santo, que foi só em Maria, foi só em Maria que aconteceu. A única santa foi Maria, que o resto, Betseba traiu seu marido. Davi, muito inteligente, para malandragem, para maldade,
faz o quê? Chama Urias. Ele manda uma carta para Joabe e diz: Joabe, me mande Urias. Quando ele chama Urias, ele diz: Urias, você é um excelente soldado, você trabalha muito, então eu quero que você vá para a tua casa, ficar com a tua mulher. Só que entende que dentro de Urias havia um respeito pelos seus companheiros. Urias, diferente de como estava Davi, porque entenda, não é porque uma vez você esteve firme, que se você não tomar cuidado, você nunca vai desviar. Uma vez que eu estou firme na presença de Deus, o que é estar firme na presença de Deus? É você vir à igreja, você ouvir a palavra. Uma vez que eu faço isso, eu tenho que ter o hábito de fazer isso sempre. Porque o que é que vai te confrontar dos pecados? A palavra. O que é que vai te dar uma visão de futuro? A palavra. E nós vemos ali que Betseba, gestante, já grávida, Davi diz para Urias: vai para a tua casa e se deita com a tua mulher. E aí, a intenção de Davi de criar um clima neles, Davi manda com que os seus empregados, com que os seus escravos vá até a casa de Urias com um banquete para servir a ele e a Betseba. O rei mandou para você. Quanto carinho envolvido, né? Não tinha nem intenção por trás. E quando chega ali, os seus servos voltam para Davi e diz: Davi, Urias não se foi. Urias não foi para a casa dele. Davi se assusta e fala: como ele não foi para a casa dele? Não foi. Quando vai ver, Urias está sentado à porta do palácio. Davi chama Urias e diz: Urias, por que você não foi se deitar com a tua mulher? E Urias responde a ele e diz: Davi, eu não poderia, meu rei, porque eu tenho os meus amigos, os meus soldados lá no campo de batalha. Olha a importância quando você se importa com o outro. Olha como Deus olha do céu à terra a sua importância para com o outro. Se Urias tivesse ido, se deitado com a sua mulher, nem se preocupado com os outros que estavam na guerra, talvez o desfecho da história seria totalmente diferente. Só que sabe algo que eu e você devemos entender? Algo que eu e você devemos compreender? É que nunca fica desamparado aqueles que confiam no Senhor. Às vezes tem pessoas que olham para você e dizem: ei fulano, você é bonzinho demais. Ei Beltrano, você é bonzinho demais. Você quer ajudar todo mundo? Para de ser besta. Para de ser assim. A pessoa te faz de idiota. Só que o que os outros não entendem é que a sua bondade faz com que o Espírito Santo pouse sobre a tua vida. O que os outros não entendem é que quando você é bom para quem não merece, Deus se sente na responsabilidade de ser bom para com você. Por isso que a Bíblia diz que tudo que tivermos de fazer, façamos como se fosse para Deus. Por isso que a Bíblia diz que aquele que ajuda um pequenino é como se esse fizesse para o Senhor. Porque às vezes aquele ali vai ser ingrato. Às vezes aquela pessoa vai poder te ajudar lá na frente e ela não vai fazer. Você vai falar: poxa, mas eu ajudei tanto Beltrano. Poxa, mas olha, eu tirei às vezes do meu filho para fazer para aquela pessoa não deu valor. Só que Deus está dizendo aqui nesta manhã: cada atitude sua, Ele dá valor. Para de esperar que os outros reconheçam o que você fez de bom. Para de esperar que os outros reconheçam que você ajudou. Para de esperar que os outros notem a sua ajuda, porque Deus já notou, Deus já viu a sua diferença. Por isso Ele te trouxe aqui nesta manhã para dizer: continua com o coração bom, continua com o coração ajudador, que muito mais Ele tem para a tua vida. Nós vemos então que Urias, em respeito aos seus amigos, ele não vai para a casa da tua mulher. E Davi, sabendo o que iria acontecer, porque deixa eu te explicar algo. Israel, ele sempre foi regido por leis que eles chamavam na época de leis mosaicas. Diga comigo: leis mosaicas. Por que mosaicas? Porque foi Moisés quem escreveu. Então, em Levítico 20:10, diz que quando alguém for pego em adultério, tanto o adúltero quanto a adúltera, o que Davi praticou foi o quê? Adultério.
E quando alguém fosse pego no ato de adultério, ambos deveriam ser apedrejados até a morte. Era a lei de Moisés. Se um homem trair uma mulher, ambos, ou a mulher trair o homem, ambos terão que ser apedrejados até a morte. Era tirado para fora do arraial. Porque imagina, mais de 5.000 homens, fora as mulheres. Se Deus não colocasse um limite ali, o que ia virar? Se hoje em dia já está assim, pensa antigamente. Quem está entendendo isso? E nós temos então que Davi, ele sabia o risco que ele corria, e mesmo assim ele decidiu correr aquele risco por causa do desejo da sua carne. Só que algo que me chama a atenção, eu quero que você entenda. Deus impediu Davi de praticar algo ruim? Deus chegou e falou: Davi do céu, o que você está fazendo, Davi? Você não está vendo que está tudo errado, Davi? Você tinha que estar na guerra, Davi. Deus fez isso? Deus deixou. Porque entende que Deus, ele não vai impedir com que eu e você tenhamos uma atitude errada. Deus, ele não vai chegar e impedir. Não, você não pode enganar fulano. Não, você não pode passar Beltrano para trás. Deus não vai impedir. Ele deixa. Porque dentro de mim e de você já tem um Espírito. Se o Espírito Santo não convencer, quem vai convencer? Se o Espírito Santo não tiver o poder de te convencer do que é certo e do que é errado, não vai ser a besta que vai. E aí, Davi, então, ele vendo que Urias não se redimia, Davi faz algo. Eu costumo sempre dizer que Davi, ele piora o que já estava ruim. O que está ruim, Davi consegue piorar. Na cabeça dele é a solução, mas diante de Deus, ele piora. Você vê que se você buscar um pouco a história de Davi, antes de Davi fazer qualquer coisa, o que Davi fazia antes? E aqui? Nada. Davi, ele vai fazendo dentro daquilo que ele sente, dentro daquilo que ele acha. Cuidado. Eu já ouvi muita gente que fala assim: eu fiz porque eu senti. Davi também fez porque ele sentiu. Davi adulterou com Betseba porque ele sentiu desejo por ela. E Davi agora, sabendo do risco que ele correria, só que entenda que Davi, ele fez tudo encoberto, tudo debaixo do pano. Sabe aquela coisa de eu fiz, ninguém vai descobrir? Não tem como. Pode desconfiar, mas ninguém pode ter certeza. Ninguém ficou dentro do quarto comigo com Betseba, ninguém sabe do que está acontecendo. Os soldados ficaram pro lado de fora, então ninguém pode garantir nada. Só que entende que para Deus, e a Bíblia deixa isso bem claro, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Às vezes você está aqui, você pode pensar: eu vou enganar a bispa, eu vou enganar o obreiro, eu vou enganar meu marido, eu vou enganar minha mulher, eu vou enganar meu filho. Mas a Deus ninguém engana. Então tira isso do seu coração, que eu vou enganar falando. Aprenda a fazer da tua vida um livro aberto. Aprenda a fazer da tua vida a verdade. Tem um ditado que meu pai sempre falou, sempre me ensinou, e ele é a mais pura verdade: que quem fala a verdade não merece castigo. Agora, se tu não fala a verdade, meu filho, vai vir castigo. O que já estava ruim, Davi já havia adulterado, Davi já havia pecado. Agora sabe o que Davi faz? Ao invés de assumir o erro, a culpa, Davi piora. Davi faz uma carta de próprio punho, e nessa carta ele manda Joabe, o capitão do exército, de Joabe: arma uma emboscada contra este povo e coloca Urias no meio da guerra. E quando eles vierem, coloca Urias como linha de frente nessa emboscada. E quando ele vier para atacar, vocês saem e deixem Urias só, para que ele morra. Se isso não é homicídio planejado, o que é? Davi deu todo o caminho da morte de Urias. E sabe o que é pior? Davi dobra a carta, sela com o selo real. E sabe quem ele faz levar a carta? Ele não manda um mensageiro. Ele entrega na mão de Urias e diz: tá bom, Urias, volta para a guerra e entrega essa carta a Joabe. Olha a frieza com que Davi teve.
Porque é isso que eu quero que você entenda. Às vezes a pessoa acha, o fato dele estar na igreja, o fato de você estar na igreja não te torna convertido. Eu conheço tanta gente que vai para a igreja e a vida está de pé na cabeça porque ouve a palavra e não coloca em... Davi não conhecia Deus? Deus não havia entregado tudo para Davi? E o que Davi faz agora? Despreza. Ele quer ele conquistar. Por isso temos que tomar cuidado com o ego. E quando acontece tudo isso, passa o período do luto de Urias, Davi se casa com Betseba. Betseba tem o seu filho. Betseba gerou o filho, Betseba teve o seu filho. E quando Betseba teve um filho, o fruto daquele pecado, diz a Bíblia que o profeta Natan chega diante deles. E Natan, tudo isso que eu te contei aqui, Natan contou também a Davi nessa historinha que a gente acabou de ler, daquele homem rico que tinha diversas vacas, diversos cordeiros, só que ele pegou a de um homem pobre que só tinha uma. E aquele homem pobre tratava a sua cordeirinha como se fosse da sua família. Ou seja, está dizendo que aquela cordeirinha é Betseba. Aquele homem pobre era Urias. Porque existe alguém numa monarquia, no império, existe alguém mais rico do que o rei? Existe alguém que tem mais autoridade que o rei? Não. Só que o que Davi faz? Ele pega tudo que Deus deu e joga fora. O que eu e você precisamos aprender? A não julgar. Porque quando chega essa história diante de Davi, qual a primeira coisa que Davi diz? Que essa pessoa merece a morte. A primeira, se você for ler, diz aqui, lê comigo no versículo 5. A reação de Davi, a reação dele junto com a resposta. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. Olha aqui para mim. Davi estava revoltado com ele sem saber. E aqui diz, e disse a Natan: vive o Senhor, que é digno de morte o homem que fez isso. Olha aqui para mim. Aprenda a olhar o pecado dos outros com amor, porque eu e você também pecamos. Eu nunca dei aqui para vocês, e você nunca vai me ouvir falando um atestado de santidade que eu sou perfeita. Alguma vez eu falei isso a vocês? Alguma vez eu falei? E não espere de mim perfeição, porque no dia que eu atingir a estatura do varão perfeito, eu vou para a glória, eu não fico mais aqui. Falho, erro. Só que a diferença está o quê? Em você reconhecer. Quando você reconhece, eu errei, você chega lá e pede perdão. Fulano, me perdoa. Mas ela começou, não interessa. Você está dentro da igreja, você ouviu a palavra falou com você. Aprenda a chegar nos outros e pedir perdão. Tem pessoas que querem a bênção de Deus, mas não querem obedecer. Entenda que para você viver a glória de Deus, você não pode ter nada dentro do teu coração que não seja o Espírito Santo. E quando eu começo a julgar os outros, a última coisa que está dentro de mim é o quê? O perdão. Porque quando eu julgo os outros, eu estou me colocando num outro nível. Quem está entendendo isso? Eu estou me colocando num outro nível. Não, eu jamais faria isso. Eu jamais agiria dessa forma. Não foi assim que Davi viu? Quando a história chegou para ele, o que Davi diz? Esse homem merece o quê? A morte. E aí quando o profeta diz: esse homem é você, Davi olha. Aí Davi começa a entender. Aprenda o seguinte, que da forma com que eu olho para os outros é a forma com que Deus me olha. Se eu olho para uma pessoa e começo a julgar o erro que ela falou, o que ela fez, o que ela pensou, quando Deus olhar do céu e terra para mim, Ele vai falar: mas você também pensou já nisso, você também já fez isso, você também já falou isso, você também já agiu assim. Sim ou não? Tem um ditado aí fora que é a mais pura verdade: o macaco senta em cima do seu rabo para apontar o dos outros.
E tem muita gente dentro da igreja que está cheia de pecado, mas fica criticando quem está lá fora. Ei, nós temos que começar a cuidar pela minha vida. Ah, mas o outro tem que mudar. Filho, um dia que você atingir a sua vida, no dia que você estiver perfeito espiritualmente, aí você começa a falar o que os outros têm que fazer. Fora isso, a função de quem convenceu o homem do pecado? É sua ou é do Espírito Santo? Então por que você tem que ficar falando pro seu marido? Ah, você não vai beber, hein? O marido chega e fala, eu vou sair com os amigos. Aí chega um monte e você sabe que homem tem ego, sim ou não? Eles mandam. Manda, o homem manda. O homem é o macho da casa, o homem manda. A última palavra é do homem, sim ou não? Se alguém falar não, a gente vai ter encontro de casais, viu? A última palavra é do homem. Aí o homem chega lá com os amigos, mulher, eu vou sair, viu? Eu vou sair com os meus amigos. E cheio de homem. Vê se não vai beber, hein? Aí quando sai com os amigos, o que os amigos vão fazer? Olha lá, cachorrinho da madame. Olha lá. E aí o homem às vezes nem ia beber, saia lá para conversar. Só que só porque a mulher falou que não era para ele beber, e porque ele quer mostrar para os amigos que a mulher não manda nele, por mais que mande, senão estaria casado. O que ele faz? Bebe. Aí ele bebeu uma, falou, xii, a mulher vai sentir o cheiro de cerveja. Chegar em casa, a mulher vai quebrar o pau. Não quer saber de uma coisa? Desce tudo, desce o estoque. E aí eu pergunto, qual a finalidade se o marido falar, eu vou sair, e você fala, vê se não bebe? Qual a finalidade disso? Nenhuma. Se você não quer que seu marido beba quando ele sai, ao invés de virar para ele e falar, vê se não bebe, ele fala, vai com Deus, meu amor. Vai com Deus. E quando ele sai, você dobra o joelho no chão e fala, Deus, não deixa ele beber não. Deus, quando ele colocar um copo de cerveja na boca dele, porque essa não é minha função, essa é a sua, Espírito Santo, constrange ele, faz com que ele se sinta mal, faz com que ele se sinta um peixe fora do aquário, faz com que ele não entenda o que está acontecendo e faz com que ele tenha desejo de estar aqui em casa. Porque aí você está fazendo a sua e deixa que o Espírito Santo faça a dele. Tem homem que não gosta que a mulher saia com tal amiga. Bispa, aquela mulher, se você conhecesse aquela mulher lá é perdição em forma de gente. E aí o marido fica, vai sair, vou, mas vai sair com quem? A mulher mudou até o nome da amiga no celular. O nome da amiga é Brenda, ela coloca a Bruna. Sobra o quê? Porque entende o quê? Nenhum ser humano gosta de se sentir dominado. Tanto, isso é tão real, que Deus domina alguém? Deus impede alguém de fazer algo errado? Deus também te impede de fazer o certo? E por que às vezes você quer dominar o outro? Porque é meu marido, é seu se morrer. É seu mesmo, você não tem o controle sobre ele. Ah, é meu filho, é seu mesmo se morrer. Você traz de volta? Porque o que é seu, quem tem o controle é você. Entende que o seu marido foi presente de Deus para a tua vida. A tua mulher foi presente de Deus para a tua vida. O teu filho foi presente de Deus para a tua vida. A tua empresa é presente de Deus para a tua vida. Tudo que você tem é presente de Deus para a tua vida. Davi disse que aquele homem merecia morte, mas na verdade era ele que deveria morrer, segundo a lei mosaica. Era ele que deveria morrer, porque quem adulterou? Só que o que ocorre? Natan ainda vira para Davi e diz assim, Davi, entenda que Deus te deu tudo. Diminui um pouco o ganho para mim. Diminui o ganho que está dando muita microfonia. Som, mais um pouquinho só. Som, tá bom. Natan chega para Davi e diz assim, Davi, olha o que ele diz. Eu te ungi a rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, que por 12 anos Saul perseguiu querendo matar Davi. Quem se lembra disso? Ao ponto de Davi entrar na caverna, Saul está ali, e Davi fugir.
Eu te dei casa, e as mulheres do teu Senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá. Porque entenda que o que Davi conquistou, Saul não havia conquistado. Davi pegou uma parte do que Saul conquistou e ainda conquistou mais. Ou seja, Deus deu o que Saul tinha e ainda deu muito mais. E ele diz assim: e se isto é pouco, mas eu te acrescentaria. Sabe o que Deus está dizendo aqui para Davi? Nós podemos aprender. Se você acha que o recurso da sua casa é pouco, o recurso financeiro, estou dizendo, Deus pode te dar mais se você pedir. Deus pode te dar mais se você aprender a ser dizimista. Deus pode te dar mais se você aprender a ser ofertante. Se você acha que o amor, a união na tua família está pouca, bispo, é assim, um chega, o outro já vai para o quarto, o outro já sobe lá para cima, ninguém se comunica, a união está pouca. Deus pode trazer mais união na tua família. Deus pode trazer, você pode vir aqui buscar e o Espírito Santo entrar lá na tua casa. Ontem eu fui numa mulher e ela é membro aqui da nossa igreja. Ela, devido a alguns problemas, ela acabou saindo e ela voltou. E ela disse assim para mim, ela falou: bispo, eu me lembro até hoje do dia, ela falou assim, eu estava sofrendo de depressão, eu estava com síndrome do pânico, e eu vi a senhora numa pizzaria junto com a Érica e com a Tatiane. E quando a senhora me viu, a senhora me cumprimentou, falou comigo, e eu já nem lembrava disso. E ela falou assim, que quando ela passou por mim, ela ouviu eu falando: Deus, entra na casa dessa menina. Onde estiver ela, na casa dela, entra. Ela ouviu eu falando isso, eu orando por ela na pizzaria. Ela foi embora. Ela falou que daquele dia, quando ela pisou na casa dela, aquele medo, aquela síndrome do pânico, aquela angústia saiu. O que impedia lá na casa dela do Espírito Santo fluir, caiu por terra. E ela disse que na semana seguinte a irmã dela veio aqui na igreja me procurar. E eu falei para ela: ó, eu vi isso na sua irmã está sentindo isso, está acontecendo isso. Ela falou: bispo, daquele dia em diante, para honra e glória do Senhor, eu nunca mais senti nada. Aleluia. Eu não estou falando isso dizendo que eu tenho poder, não sou eu. Se eu tivesse poder, eu precisava pedir para o Espírito Santo? Quem fez? Foi Deus. Eu simplesmente fui um canal pedir para ela. Então, entenda o que eu estou te falando. Se você precisa de união, nesta manhã você vai sair daqui levando união lá para a tua casa. Se você precisa de prosperidade, nesta manhã você vai sair daqui levando prosperidade. Se você precisa de amor no seu casamento, você vai levar isso aqui nesta manhã. Se você precisa de libertação, você vai sair liberto em nome de Jesus. O que é que você precisa? Deus pode te dar. Você não precisa procurar em outro lugar. Deus, não, o que você precisa, Deus é poderoso para te dar. O que Davi precisava, Deus poderia dar a ele. Então Davi, ele diz: meu Deus, eu vou morrer. Davi mesmo diz aqui logo em seguida: eu vou morrer, porque eu pequei contra o Senhor. Davi, ele entendia o que eu quero que você abra em Números 32, 23. Números 32, 23. Números, está no início da Bíblia. 32, 23. Se você precisa de ajuda, levanta a mão que um obreiro vai até você. Números 32, 23 diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos lá. E se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o... porém sentireis o vosso...
quando vos... Quem é que vai te achar? O seu pecado. Tem pessoas que acham, ai meu Deus do céu, Deus vai me punir. Não é Deus que te pune. Deus não é um tirano para hoje. Entende que Deus não é bipolar? Muitas vezes nós somos bipolar, sim ou não? Às vezes você está sorrindo, até alguém falar que você não gosta, aí você já faz o quê? Você já fecha a cara? Mas você estava sorrindo há 2 segundos. Você muda de humor. Deus não muda. A Bíblia diz que nele não há oscilação. E tem muitos cristãos dentro da igreja com medo de Deus, achando que Deus vai punir alguém. Filho, Deus não tem tempo para punir ninguém, não. É o seu pecado que vem atrás de você cobrando o salário dele. É o seu pecado, é o meu pecado que vem falar, ei bispa, você fez isso errado, então agora tem consequência. Você entende que aqui não é que Deus vai punir você se você fizer algo errado. É o seu pecado que vai reivindicar o salário dele. Tanto que a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E se você for ler lá em Atos 2, você vai ver que a morte tentou reter Jesus, mas ela não pôde, porque nele não havia pecado. Porque ele era santo, ele é puro, ele é imaculado. E esse Jesus que a morte não pôde detê-lo é o mesmo que quer caminhar com você, que quer andar com você, que quer cuidar de você, que quer guiar os seus caminhos. Se você deixar, ele anda lado a lado com você. E nós vemos então que Natã diz assim: porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos, a Urias, o Heteu, feristes a espada. Para você acompanhar o tomo 9. E a sua mulher tomastes por mulher. Olha aqui para mim. O problema de Davi, eu fui para 2 Samuel, olha aqui para mim. O problema de Davi não foi ele simplesmente ter se casado com Betseba, que você vê antes disso, antes dele se casar com Betseba, que ele já havia se casado com uma outra mulher que o seu marido havia morrido. Só que a culpa não foi de Davi. Quem está entendendo isso? Só que aqui Betseba se tornou viúva por causa de quem? De Davi. Olha o que está trazendo, olha o que eu sempre digo a vocês: cuidado com as suas atitudes. Às vezes o que você faz, você pode dizer, para mim não tem problema, e pode gerar problema o resto da vida para os seus filhos. Porque entenda o seguinte: a bênção, a Bíblia diz lá em Deuteronômio, que as bênçãos do Senhor alcançam até a 1000ª geração. Quando você decide, quando você decide ser fiel a Deus, você não precisa se preocupar com o futuro dos seus filhos, porque a bênção do Senhor alcança os seus filhos. Você não precisa se preocupar com o futuro do seu neto, que a bênção do Senhor alcança o seu neto. Você não precisa se preocupar com a bênção do seu bisneto, o futuro do Senhor alcança o seu bisneto. Você já não tem mais nem osso, está alcançando o seu tataraneto. Por tua causa, a bênção do Senhor vai de geração em geração. A sua atitude pode trazer bênção para toda a sua família. A sua atitude pode trazer essa bênção para todos. Como também a sua atitude pode trazer maldição. Porque olha aqui o que ele diz: e a sua mulher tomaste por tua, e a ele mataste com espada dos filhos de Amon. Agora pois, olha o que vem a consequência: não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste. Olha aqui, você está entendendo como Deus se sentiu com a atitude de Davi? Quem está entendendo isso? Deus se sentiu desprezado, colocado de lado. Porque se Davi tivesse pedido, Deus, eu preciso de uma outra mulher, essas mulheres não estão me satisfazendo, Deus poderia ter feito isso, sim ou não? Deus poderia ter trabalhado ali no coração de Davi. Só que o que ele fez?
desprezou toda a história que ele tinha com Deus. Cuidado, querido. Tem gente que por causa de um momento ela pega toda a história dela, Deus faz assim, ó. Ah, já não adianta mais nada. Faz igual o Isaú, do que me adianta a primogenitura, se eu vou morrer de fome? Não, tá bom, a primogenitura é sua, a herança é sua. Só que nós vemos que o profeta diz aqui a Davi: da tua casa a espada jamais se apartará. O que ele fez com Urias, Deus estava fazendo dentro da casa dele. Você não matou Urias a espada dos filhos de Amon? Agora a espada da tua casa não vai se apartar. E olha aqui o que ele diz: porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para que te seja por mulher, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. E olha o que Deus diz a ele: e tomarei as tuas mulheres perante os teus, e darei ao teu, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque olha o que Deus deixa aqui bem claro. Por isso que rapidinho, olha aqui para mim. Não adianta fazer nada em oculto. Alguém poderia descobrir o pecado de Davi? Ele se casou. Não tem criança que nasce prematura? Gravidez foi prematura. Mas olha aqui: porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, e não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente, ou seja, o filho que foi em decorrência daquele pecado, o que é que Deus já disse a Davi? Vai morrer. Porque você consegue entender que todas as nossas atitudes geram consequências? Quem está conseguindo entender isso? Quando você faz algo de bom, vai ter consequências, sim ou não? E quando você faz algo de bom, as consequências serão? Porque, entende uma coisa comigo, não importa como o outro recebe, o que importa é como Deus vê o teu coração. Se Deus vê que o teu coração tem intenção boa, ainda que o outro fala: ah, tá fazendo isso para se aparecer, tá fazendo isso para se mostrar, a intenção do seu coração é pura, é genuína, Deus começa a te honrar. Só que também quando você tem atitudes más, você vai colher consequências más. E como? Entende? Só que olha a visão de Davi, olha como Davi conhecia Deus. O que de acordo com a lei de Moisés, o que era para acontecer com Davi? Morrer, ser apedrejado. Só que o que Natã diz a ele? O teu pecado foi transpassado e você não, mas o teu filho vai morrer. Sabe o que, Davi? É aqui que eu queria chegar com você. Quando você recebe uma notícia ruim, como você reage diante dela? Não importa se foi consequência da sua atitude ou não. Chegou uma notícia ruim, como você reage? Vou largar a igreja? Essa besta não tem nada de Deus. Essa igreja, depois que eu pisei nela, só veio o problema. Olha, minha vida está uma tribulação. Olha, isso está errado, aquilo está errado. Davi, apesar de todas as falhas, que não foram poucas, sim ou não? Sabe o que Davi fazia? Quando vinha o problema, ele se achegava mais a Deus. Quando vinha um problema, aí era a hora que Davi buscava, aí era a hora que Davi clamava, aí era a hora que Davi jejuava, aí era a hora que Davi se humilhava. Quando o problema chegar diante de você, não fuja, não julgue os outros, não fala que a culpa foi do marido que fez isso, a culpa foi da mulher que fez aquilo. Olha para quem tem a solução do seu problema. Olha para Jesus Cristo de Nazaré. E nós vemos então que Davi, quando ele recebe aquela notícia, diz a palavra do Senhor, que o Senhor feriu ao filho de Davi. O filho de Davi fica doente, porque Deus havia dito. E sabe o que Davi faz? Davi se deita no chão
Davi não come, Davi ora, Davi começa a jejuar, Davi começa a clamar, Davi começa a buscar. O Espírito Santo me mostrou qual foi a estratégia de Davi. Se Deus teve misericórdia dele, por que Deus não teria misericórdia do filho? Sim ou não? Não, Deus poupou a minha vida, então Deus pode também poupar a vida do meu filho. E diz a palavra do Senhor então que Davi, ele ora, Davi jejua. Os seus sábios, os seus conselheiros chegam para Davi e dizem: Davi, você precisa comer. Davi fala: eu não quero comer, eu não quero festa, eu não quero banquete, eu não quero nada. Eu vou clamar ao Senhor. E Davi clama, clama. E após um determinado período, o filho de Davi, mesmo Davi clamando, mesmo Davi orando, mesmo Davi buscando, o filho dele vem a... Por que o filho dele morre? Você consegue entender que o filho dele foi decorrência de pecado? E o salário do pecado é o quê? Então não tem como Deus poupar algo que começou no pecado? Quem está entendendo? Eu conheço tantas igrejas que fecharam a porta nessa pandemia. E 90% das igrejas que fecharam a porta nessa pandemia começaram, sabe como? Com divisão. Eu também prego, eu também sou de Deus. Eu também tenho unção do Espírito Santo. Aí a pessoa vai e abre um salão do lado da igreja do pastor e começa a trazer o povo dela tudo para sua igreja. Você acha que Deus se agrada? O que começou em pecado termina no quê? Em morte. O que começa em pecado termina em morte. A pessoa está no relacionamento, está no namoro e vai além do que deve. E não pede perdão, não se conserta, não se arruma e casa. Tem probabilidade desse casamento dar certo? Te falo dentro da Bíblia. Não. A probabilidade é que ele acabe em morte. Porque tudo que começa torto, termina torto. Quem aqui já mexeu com planta? Quando a planta está crescendo, ela começa a ficar torta, ela começa a envergar. O que todo mundo que mexe com planta faz? Pega o cabo de vassoura, coloca e amarra para que ela cresça como? Reta. Quem está entendendo isso? Então o fato de Davi orar, o fato de Davi jejuar, o fato de Davi buscar, fez com que a opinião de Deus mudasse em decorrência do filho dele? Não, porque o filho dele foi fruto de um pecado. Algo que Davi e Betseba deveriam morrer apedrejada, aquela criança ia morrer também. Só que o que Deus faz? Davi clama, busca, Deus recolhe o filho de Davi de Betseba. E os mensageiros de Davi ficaram... Davi, ele ficou tão assim que os mensageiros de Davi ficaram com medo de que Davi fizesse uma loucura. Quem sabia disso? A Bíblia diz aqui que os mensageiros dele, aqui ó, e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciões da sua casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que o 7º dia morreu a criança, aqui no versículo 18. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém ele não dava ouvido à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Ou seja, eles estavam com medo de contar a Davi o que aconteceu e Davi piorar. Porque se a criança viva, Davi orava, jejuava, não comia, não ouvia ninguém, a criança morta, qual vai ser a tendência? Piorar. Davi entrar em depressão, uma depressão suicida, Davi querer tirar a sua vida. Só que o que as pessoas às vezes não entendem é que quando você está dentro da igreja, você não pode ter a sua vida pautada pelas coisas boas ou ruins que acontecem na tua vida. Nós estamos aqui na renovação da mente, sim ou não? Se você tem uma mente antiga, você vai dizer: Deus é comigo se tudo vai bem. Ou então Deus não está comigo se tudo vai mal. E nem sempre. Nós precisamos ter uma mente cheia do Espírito Santo para conseguir discernir. Porque eu quero que você entenda o porquê que Davi surpreendeu a todos. Abre comigo em Salmos 119, versículo 143. Salmos,
capítulo 119, versículo 143. Quem achou, diga amém. Salmo 119, 143 diz assim: a tribulação e a angústia me atingiram, mas os seus mandamentos são o meu prazer. Olha o que a Bíblia está dizendo. Olha o que o salmista aqui disse: que quando a tribulação e os dias maus o atingem, o afligem, o que é que dá alegria a ele? Os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Aonde tem que ser a minha e a tua alegria? No que a Bíblia diz, não na consequência do que eu vivo. E quando eles falavam isso entre si, Davi ouviu e perguntou: o que aconteceu? A criança morreu? E eles disseram: sim, rei, a criança morreu. O que qualquer pessoa que estivesse orando, clamando, jejuando, sem comer pão, por 7 dias, o que qualquer pessoa, quando ouvisse essa notícia, qualquer pessoa faria? Vocês não fariam nada? Chorar, e o que mais? Blasfemar, o que mais? Só parou por aí? Ninguém ia arrancar os cabelos, ninguém ia falar: Deus me leva junto, ele não merece. Não é isso que muitas vezes a gente vê? Só que sabe por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Não era pela ausência de defeito, que eu já te mostrei que ele tem um monte, mas era pela atitude dele diante da adversidade. É a sua atitude diante do problema que mostra se você é de Deus ou não. Não é a sua atitude quando tudo vai bem, ou não é a sua ausência de pecado, é como você se posiciona. Davi, então, quando ele recebe a notícia: ei, Davi, o seu filho é morto, diz a palavra do Senhor, que Davi, ele se levanta, ele toma o seu banho, ele vai até o templo, e Davi adora ao Senhor. No meio da adversidade, você não tem que parar de vir para a igreja. No meio do problema, você não tem que deixar Deus. No meio do problema, você tem que se apegar cada dia mais e mais e falar: Senhor, eu sei que o meu Redentor vive, e por minha causa ele se levantará. Quando Davi volta do templo, Davi come, Davi bebe, Davi conversa, e as pessoas não entendem. As pessoas olham para Davi e questionam, porque você consegue ver que quando você tem uma mente do Espírito Santo, quando todo mundo está se desesperando, Deus está te dando saída no meio da adversidade. Igual a Rosângela, levanta a mão, Rosângela. Rosângela mesmo me falou: bispo, a campanha do ano passado, do 20 mais 20, aconteceu na minha vida. No meio dessa pandemia, onde todo mundo está em Cristo, todo mundo está desesperado, Deus está prosperando muito mais. Ela ainda falou: é 20 mais 20 mais 20, não é só 20 mais 20 não. Ela falou: está abundando. Porque quando você confia em Deus, Deus te honra. Quando você acredita na palavra de Deus, Deus não deixa envergonhado nem confundido. Ah, mas todo mundo está em crise. Mas eu não sou todo mundo, eu sou filho de Deus, e a crise não chegará na minha casa. Ah, mas todo mundo está com problema. Eu não sou todo mundo. O meu casamento a partir de hoje é uma bênção. A minha vida a partir de hoje é uma bênção. O meu marido é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Minha empresa é uma bênção. Eu sou uma bênção. Quando você começa a agir assim, você chama o favor de Deus para a tua vida. E sabe o que diz a palavra do Senhor então? Que as pessoas questionaram a Davi: Davi, enquanto o menino estava vivo, você não comia, você não falava, você não deitava, você só orava. E agora que o menino está morto, você come, você toma banho, você se levanta. E olha o que é você ter uma mente de Deus. Davi disse: enquanto o menino estava vivo, eu busquei para conseguir um favor do Senhor.
Mas, depois que o menino morreu, posso eu trazê-lo de volta? Posso eu trazer esse menino de volta? E as pessoas disseram a Davi: não. Davi disse: então por isso, segue. Por isso a minha vida segue. E diz a palavra do Senhor então, que Davi, após aquele período, ele foi consolar a tua esposa Betseba, se deitou com Betseba, Betseba concebeu. E Betseba não concebeu ninguém mais, ninguém menos do que Salomão. E a Bíblia diz que a esse o Senhor amou. Sabe o que eu quero te trazer aqui nesta manhã? Não importa como foi a sua história. Talvez você chegou aqui hoje colhendo as consequências daquilo que você fez. Talvez hoje você está aqui: bispo, olha, minha vida está um caos, meu casamento está um caos, está tudo um caos. Talvez é consequência das suas atitudes. Só que Deus pode entrar e mudar toda essa história. O nosso Deus não é Deus que fica ali apurrinhando, não é Deus que fica ali tirando a paz, que fica acusando, não. O nosso Deus é Deus que faz nova todas as coisas. Se você desejar, você pode ter uma vida cheia de saúde, você pode ter uma vida abençoada, você pode ter o coração, a sua mente cheio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos então que, olha como Deus é tão perfeito. E aqui eu quero te trazer o primeiro filho de Betseba com Davi. O que a Bíblia diz? Que ele fez o quê? Morreu. Só que Deus conhecia Davi, Deus conhecia Betseba. Sabe o que eu aprendo? Que não é um fracasso que define a história que Deus quer para a minha vida. Betseba poderia dizer: me desculpa, Davi, eu não quero nunca mais engravidar. Me desculpa, Davi, eu não quero mais me deitar com você, porque se eu gerar outro filho e Deus matá-lo, porque poderia sim ou não. Eles continuaram casados. Só que a Bíblia diz que o segundo Deus amou. Sabe o que Deus está dizendo para você? Aprenda a aproveitar novas oportunidades. Não defina a sua história pelo que aconteceu lá atrás, não. Aprenda que quando Deus te traz novas oportunidades, não é porque repetiu um erro lá do passado e aconteceu com você, vai acontecer de novo, não. Aconteceu lá no passado, que eu aprendi. Eu aprendi que eu estava em pecado, eu aprendi que eu agi isso errado. Aqui em diante vai ser novidade de vida. Deus tem o melhor para mim. Deus vai fazer eu prosperar. Deus vai fazer eu abundar na terra da minha aflição. Eu terei gozo e alegria no Espírito Santo. Quem conhece aquelas pessoas que deu errado uma vez na vida e já quer desistir de tudo? Alguém conhece? Eu conheço. Por causa de uma vez. Deu errado uma vez. Só que é o que nós temos que aprender a olhar a nossa história. Olha a tua história, vê lá atrás o que você fez. Porque se deu errado aqui, porque algo começou errado, sim ou não? Se algo começou errado, você acha que vai terminar certo? Não. Só que Deus está te dando uma oportunidade. Deus está dizendo: eu posso fazer tudo novo na tua vida. E eu não preciso nem tirar o outro. Tem gente que fala: para Deus fazer tudo novo no meu casamento, Deus vai matar meu marido. Não é Deus. O Senhor vai matar meu marido para... Misericórdia, irmão, você está na igreja. Não, tá bom, bispo, marido não, mas pode ser sua sogra. Se Deus matar a sogra, já acabou com os meus problemas. Deixa a sogra viva. Às vezes ela cuida das crianças. E se não cuidar, eu sempre digo isso pra vocês: sogra é bênção. Porque foi ela que educou o teu marido, foi ela que educou a tua esposa. Aí alguns estão pensando: educou muito mal, viu? O testemunho fica pra depois, irmão. Sogra é bênção. Aprenda a amar. Porque quando você começa a amar os outros, você começa a projetar dentro de você o amor. E aí, independente do que o outro merece, aí nós voltamos para o início da mensagem: eu não faço bem por causa dos outros, eu faço bem porque dentro de mim eu estou cheio de amor.
Eu estou cheio de Deus. Eu amo aquela pessoa, então eu vou ajudar. Mas todo mundo te fala, aquela pessoa é ingrata. Seja inteligente. Quando você vai fazer algo para alguém que já é ingrato,